Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, nós relembramos as propriedades das potências e isso não foi à toa. Nós relembramos as propriedades das potências porque agora nós vamos estudar um tipo de função que usa exatamente aquelas propriedades em seu formato. O formato dessa função é uma potência e, como potência, nós precisaremos das propriedades das potências para conseguirmos entender esse tipo de função. O nome dessa função é função exponencial. Se você não assistiu o vídeo da aula passada, chamado Propriedade das Potências, eu vou pedir que você dê um pause no vídeo de hoje e assista primeiro o vídeo da aula passada, tá bom? Vamos lá. Toda função definida de R em R asterístico mais, ou seja, uma função que leva um número real a um número real positivo diferente de zero, dada por f de x igual a elevado a x, sendo a um número real positivo e diferente de 1, chama-se função exponencial de base a. Vamos só pensar nessas restrições que eu coloquei aqui. A é positivo e diferente de 1. Primeiro, a pode ser 1 se eu tiver uma função em que a é igual a 1, 1 elevado a x é igual a 1, seja qual foi o x. 1 elevado a 1 é igual a 1. 1 elevado a 2 é igual a 1. 1 elevado a 100 é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes, que é igual a 1. Então, se eu tiver uma função e a base for o número 1 elevado a qualquer que seja o expoente, essa função não faz sentido, porque essa função vai ser a constante 1. Então, f de x igual a 1 é uma função constante, tá bom? Por isso, a não pode ser igual a 1. Essa base não pode ser 1, porque se essa base fosse 1, a seria uma função constante e não uma função exponencial, beleza? Outra perguntinha, a pode ser negativo? Eu disse aqui que a é um número real positivo diferente de 1, mas por que ele tem que ser positivo? Para alguns números negativos, essa função exponencial não estaria definida, tá bom? Só por isso que ela que ela não pode ser negativa. Por exemplo, se a fosse igual a menos 3, aí eu teria menos 3, f de x igual a menos 3 elevado a um determinado expoente. Se fosse menos 3 ao quadrado, beleza, f de x igual a menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Aí não teria problema. Mas e se por acaso eu te dissesse que f de x é igual a menos 3 elevado a meio? Menos 3 elevado a meio nada mais é do que raiz quadrada de menos 3, mas não existe raiz quadrada de números negativos. Então, para evitar casos desse tipo, onde a função não está definida, vou escrever ND como não definida, a gente coloca essa restrição que A é um número positivo, tá bom? Então, essa base aqui, esse número A, ele precisa ser diferente de 1, pelo motivo que a gente acabou de ver, e positivo. Uma outra observação, A pode ser 0? Gente, se A fosse 0, vamos colocar no lugar de A o número 0. Quanto que é 0 elevado a 1? 0. Quanto que é 0 elevado a 3? 0. Quanto que é 0 elevado a 1980? 0. Mais um caso em que não faria sentido. Se a minha base fosse 0, a minha função exponencial não faria sentido, seria 0, que também é uma função constante, tá bom? Na verdade, uma função nula, até melhor, tá? Então, as restrições, no caso, são A precisa ser um número diferente de 1 e maior do que 0. Veja bem, ele pode ser menor do que 1, por isso que eu não disse que A é maior do que 1 logo. Porque entre 0 e 1 nós temos infinitos números, tá bom? Então, ele tem que ser diferente de 1 e maior do que 0.
Agora, como toda função, a gente sempre estuda os zeros dessa função. Vamos ver, f de x igual a zero. Vamos parar para pensar no f de x igual a zero. Se a minha função, por exemplo, fosse 3 ao quadrado, faria sentido 3 ao quadrado ser zero como resposta? Então, se nós temos um número elevado a x igual a zero, não tem como esse número existir, porque nenhum número elevado a x dá zero como resposta, a não ser que esse número fosse o próprio zero. Só que nós já definimos que a não pode ser zero, a é maior do que zero, tá bom? Então, nesse caso aqui, gente, temos que f de x igual a zero, nós teríamos a elevado a x igual a zero, o que é impossível, pois uma potência de base positiva sempre resulta em um número positivo, qualquer que seja o expoente. Se a minha base, o meu a, é um número positivo, e eu já defini aqui nas minhas restrições que ele é um número positivo, então a minha resposta sempre vai ser positiva. Coloquei alguns exemplos aqui. 2 ao cubo é igual a 8. É um número positivo. 2 elevado a menos 3, que talvez você pudesse confundir a base com o expoente. Se o expoente for, por exemplo, um número negativo. Um expoente negativo, como vocês já viram na aula de propriedade de potências, ele quer dizer que você vai trocar essa potência pelo seu inverso. Então, 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 2 ao cubo, que é o mesmo sobre 1 que 1 sobre 8, que é um número positivo. 5 ao quadrado, 25. 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 5 ao quadrado, que é 1 sobre 25. Ou seja, os resultados sempre são positivos, tá bom? Então, não rola resultado negativo nem zero, tá bom? Ok. Vamos ao gráfico da nossa função, que é o nosso próximo passo no estudo de qualquer função. Então, eu vou considerar aqui alguns exemplos. Na verdade, eu separei dois exemplos. F de x igual a 2 elevado a x. É assim que a função exponencial vai se apresentar para você. Um número com o expoente x. Como que a gente vai desenhar o gráfico dessa função? Bom, aquele jeito que eu já ensinei para vocês. Primeiro, eu vou escolher um valor para qualquer para x e eu vou calcular o y a partir do x. Gente, olha só. Escolher um valor qualquer para x tem que ser uma coisa que te ajude, né? Você não vai escolher x igual a 1 milhão. Eu vou colocar números negativos e positivos aqui para você ver como funciona, porque o a minha base, ela não pode ser negativa. Mas como eu já mostrei para vocês, o meu expoente pode ser negativo, não tem problema. Como o x está no lugar do expoente, não tem problema, tá bom? Então, vou colocar, por exemplo, x igual a menos 2. Se x igual a menos 2, o meu y é igual a f de x, lembra disso? Se x é igual a menos 2, y é igual a 2, que é essa base aqui, elevado a menos 2, que é o que eu vou colocar no lugar de x, tá vendo? 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto, beleza? Vou marcar esse ponto aqui no gráfico. X igual a menos 2, y é igual a 1 sobre 4. É mais ou menos é exatamente 0,25. Vai ficar aqui, ó, bem pertinho do zero. Achei aqui o meu y. Se x for igual a menos 1, vou seguir a minha sequência. Y vai ser igual a 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 2. Tá vendo? Meio. Então, meio fica mais ou menos aqui. Então, para x igual a menos 1, y é igual a meio. Para x igual a 0. Se x igual a 0, y é igual a 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, que é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, se x é igual a 0, y é igual a 1. Se x é igual a 1, se x é igual a 1, y é igual a 2 elevado a 1. Estou colocando no lugar do x o valor que eu coloco aqui. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, se x é igual a 1,
y é igual a 2. Estou marcando um pontinho, tá, gente? Se x é igual a 2, se x é igual a 2, y é igual a 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, se x é igual a 2, y é igual a 4. Se x é igual a 3, eu vou encerrar no 3. Y é igual a 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, que é igual a 8. Beleza, aqui, ó, x igual a 3, y é igual a... Opa, não pode ficar torto, senão o gráfico não funciona. Y é igual a 8. Marquei os meus pontos, agora eu vou ligar esses pontos e traçar o meu gráfico da minha função exponencial. Ó, o gráfico vai ser uma curva assim, tá? Observa. Como o valor de x, o valor da minha base, nunca vai ser um número negativo, esse gráfico nunca vai vir para cá, tá? A base sempre vai ser positiva e diferente de 1. Então, eu sempre vou passar por esse ponto 0, 1, tá? Porque a minha base não vai ser igual a 1. Se a minha base fosse 1, aí ficaria tudo bugado, né? Seria 1 elevado a qualquer coisa que daria 1, aí ficaria nesse pontinho aqui, 1, tá? E daria uma função constante. Como a minha base é sempre um número positivo e diferente de 1, ela sempre vai passar por esse ponto aqui, ó, pelo ponto 0, 1, porque sempre quando o x for igual a 0, y, seja lá qual for, vai ser qualquer número elevado a 0 que dá 1. Então, ela sempre vai passar por esse ponto. E observa aqui, nunca vai acontecer desse gráfico encostar e ultrapassar o eixo x. Porque qualquer valor que eu colocar no lugar de x, por exemplo, se eu aumentar aqui o valor de x, se eu colocar, aumentar não, se eu diminuir o valor de x, se for menos 5, vai ficar 2 elevado a menos 5, que é igual a 1 sobre 2 à quinta, que é 1 sobre 32. Aí aqui, ó, vai ficar um número bem pertinho de 0, mas ele nunca vai chegar a 0, tá? Não tem como eu colocar qualquer coisa nesse expoente que zere isso aqui. Então, esse número ele vai se aproximando de 0 e vai chegar um cara bem pertinho de 0. Como a reta numérica ela é infinita, você sabe que entre 1 e 0 tem infinitos números. Então, sempre vai ter um 0, aqui. Então, quando isso acontece, gente, a gente diz que ele vai chegando tão pertinho de 0 e nunca chega no 0. Então, nesse caso, eu só vou falar, não é uma coisa que vocês vão estudar, mas nesse caso a gente fala que 0 é o limite. O limite dessa função é 0, porque ela vai chegando perto, mas ela nunca encosta no 0, tá bom? E aqui, ó, ela vai subir infinitamente, tá? Porque se você aumentar o valor de x, o valor de y vai aumentar exponencialmente. Se eu colocar aqui x igual a 100, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 100 vezes, vai ficar uma parada gigante, tá bom? Então, a imagem dela, ela é de 0 até infinito, só que de 0 sem encostar no 0, tá? A imagem, a gente lembra que a imagem é o y, é o eixo y, então a imagem é uma coisa bem próxima de 0 até o infinito, beleza? Agora eu vou mostrar um outro exemplo que pode rolar também. F de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x. De novo, vou marcar pontinho, tá? Que nesse momento a gente vai usar essa técnica para a gente conseguir fazer essa função. Vou começar de novo pelo menos 2. X igual a menos 2. Se x for igual a menos 2, f de x vai ser meio elevado a menos 2. O que esse menos faz? Ele troca a função pelo inverso. Então, vai ficar 2 sobre 1 ao quadrado, que é igual a 4. Olha que loucura. Quando x é menos 2, ó, x aqui, ó, menos 1, menos 2. Y vai ser igual a 4. 1, 2, 3, 4. Observa que parada diferente. Eu coloquei um x pequeno e eu achei como resposta um y bem grande, tá bom? Agora, quando x é menos 1. Quando x é menos 1, y vai ser igual a meio elevado a menos 1, que é igual a 2, porque vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Então, quando x é menos 1,
y vai ser igual a 2. Ó, eu tô aumentando aqui o valor de x, ó, menos 2 é menor do que menos 1. Agora eu vou botar quando x igual a 0. Quando x igual a 0, vai ficar meio elevado a 0, que a gente já sabe que é 1, que é o caso que sempre vai rolar, né? Quando x igual a 0, y é igual a 1. É esse ponto aqui. Quando x igual a 1, y é igual a meio elevado a 1, que é igual a meio. Então, ó, se x for igual a 1, y vai ser igual a meio. Se x for igual a 2, y vai ser igual a meio ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Ou seja, eu aumentei o valor de x e o valor de y ficou aqui, ó, 0,25. Tá vendo o que está acontecendo? Nesse caso, quanto mais eu aumento o valor de x, mais o valor de y diminui. Ele vai diminuindo, se aproximando do zero. Ó, se eu botar x igual a 3, vai ficar 1/8. 1/8 é um número bem pertinho de zero. Então, de novo, é um número que vai se aproximando de zero, mas ele nunca vai chegar no zero. Ele vai ficar aqui, ó, limitado no zero, beleza? Então, essa função, ela é num formato diferente, tá vendo? Essa função ela é virada assim e a outra é virada daquele outro jeito. Se eu colocasse aqui, ó, x igual a menos 3, ia ficar aí f de x igual a 1 sobre 2 ao cubo, que é 1/8. Ia ficar maior ainda, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, se x fosse igual a menos 3, eu não coloquei esse caso não, mas ia ficar assim, ó, ia ficar maior ainda, tá vendo? Então, essa função ela está indo para um lado diferente. Ela cresce quanto menor for o valor de x. E ela diminui quanto maior for o valor de x. Vamos observar isso. Observe que f definida por f de x igual a 2x é uma função crescente, ó. Essa função aqui, ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Ó, x está crescendo, o y também está crescendo. Enquanto que f definida por f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x é uma função decrescente, tá vendo? Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, ela está caindo. Apesar dela nunca encostar no zero, ela vai diminuindo até o limite dela, que é zero, tá bom? A imagem das duas é o conjunto dos números reais positivos e diferentes de zero, ó. A imagem é o eixo y. Ela só tem números reais positivos e diferentes de zero. Só que uma é crescente e a outra é decrescente. Essa função aqui é crescente e essa função aqui é decrescente. Vamos ver isso genericamente. De maneira geral, uma função exponencial é crescente se A for maior do que 1. Olha, nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, A, que é essa base aqui, ó, é 2. Então, 2 é maior do que 1, ela é crescente. Quando ela é crescente, você vai marcar aqui o pontinho 1, que é o ponto que sempre vai ter em todas, e a sua função, ela vai ficar assim, ó, ela vai ficar pequititinha aqui, e quando chegar passado 1, ela vai aumentando bastante, vai fazendo uma curva, beleza? E ela é decrescente se A for menor do que 1 e maior do que 0. Maior do que 0 porque A não pode ser um número negativo, A é sempre positivo. E menor do que 1 quer dizer que ela é uma fração, tá? 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, que dá 0,33333, 1 dividido por 4, que dá 0,25. Qualquer fração que resulte num número menor do que 1 vai fazer com que a sua função seja decrescente. E uma função decrescente tem o gráfico assim, ó. Aqui, ó, no meu 1, que é o meu ponto que não tem jeito, que todo mundo passa por ela, ela vai fazer assim e ela vai se aproximando do limite dela, que é 0, tá bom? Limite, como eu já falei para vocês, é um lugar que ela nunca vai chegar, que ela vai ficar sempre pertinho do 0, mas nunca vai encostar nele, tá bom? Por isso que eu disse que é um limite, mas não se preocupa com esse nome,
Isso não faz parte do conteúdo de vocês. Só para esclarecer. Nesses dois casos, gente, a imagem é um número real. Ó, nos dois casos, a imagem da minha função, ela é um número real positivo e diferente de zero. E ela é igual ao contradomínio, tá bom? Por que ela é igual ao contradomínio? Porque para todos os valores de x que eu atribuir, eu vou encontrar um valor de y. Nesse gráfico não vai sobrar ninguém, tá bom? Então, a imagem nos dois casos é igual ao contradomínio, que é o conjunto dos números reais positivos, tá bom? Beleza, algumas observações. Nos dois casos temos o gráfico da função intercepta o eixo x, o eixo y, no ponto 0, 1. Então, nos dois casos, esse ponto aqui, que é o 0 no x, o 1 no y, ele vai ter o gráfico interceptando, tá? O gráfico vai ter que passar por esse ponto, beleza? A imagem é igual ao contradomínio. Lembra que eu falei com vocês que nos dois casos a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que não sobra ninguém do gráfico que não tem par, tá bom? Todo x que você colocar, você vai ter um f de x correspondente a ele no seu gráfico. Então, a imagem é igual ao contradomínio. Se vocês não lembram, isso quer dizer que a função é sobrejetora, tá bom? Não existem valores distintos de x com uma mesma imagem. Não tem como eu jogar aqui, ó, um valor de x e achar como resposta duas coisas, tá? Não tem nenhum valor. Desculpa, falei errado. Não tem como eu jogar dois valores diferentes para x e achar o mesmo y. Para cada x eu acho só um y, tá bom? É isso que eu coloquei. Não existem valores distintos de x com uma mesma imagem. Ou seja, a função exponencial é injetora. Quer dizer que se eu tiver dois valores diferentes de x, eu obrigatoriamente tenho que ter dois valores diferentes de y, tá bom? Não pode acontecer, por exemplo, como acontece na função quadrada. Lembra na função quadrada? Que se você tem um gráfico assim, que aqui, ó, para dois valores de x, você encontra no mesmo lugar o y. Isso não rola nesse tipo de função exponencial, tá bom? Quando isso acontece, nós dizemos que essa função é injetora. Uma observação, se eu tenho um número elevado a r, a minha base a elevado a r, e eu digo que ela é igual a essa mesma base a elevado a s, então r só pode ser s. Por exemplo, a ao quadrado é igual... Não, usei o exemplo errado. Por exemplo, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a y. Nesse caso, x só pode ser igual a y, tá? Porque não tem como dar o mesmo resultado. Não tem nenhum valor que elevado a um expoente seja igualzinho a essa mesma base elevada a outro expoente, tá bom? Isso é uma observação importante. Se duas potências de mesma base sendo positiva e diferente de 1 são iguais, então os seus expoentes só podem ser iguais, tá bom? Isso é das propriedades de potências. Beleza, como f é injetora e sobrejetora, nós já aprendemos nas aulas anteriores que ela é bijetora. Então, toda função exponencial é também uma função bijetora, tá, pessoal? Pessoal, encerrei por aqui essa aula explicando o conteúdo de função exponencial. Logo, logo, eu vou colocar uma aula. Não sei se hoje ou nos próximos dias seguintes, eu vou preparar uma aula só de exercício, tá bom? Para vocês ficarem craques nessa matéria, beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido. Se ficou qualquer dúvida, pode me chamar. Beijinho, tchau, tchau.